Meus irmãos, então vamos lá. Quem não estava aqui domingo passado? 1, 2, restava, né? Então beleza. Então vamos rapidinho aqui, para sintonizar vocês. Então, nós estamos falando sobre como as pessoas mudam, né? Então, nós precisamos de conhecer o nosso coração. Lembre-se, a nossa vida, ela é reflexo do nosso coração. O que a gente fala, o que a gente pensa e o que a gente faz é o que está no coração. Então, a nossa vida é o coração em tela. Então, andou comigo, você vai conhecer meu coração, o que eu gosto, o que está lá dentro do coração. Mesmo que às vezes eu não fale, mas eu faço. E você vai perceber. Por isso que eu estava escutando, olha para você ver que isso é interessante, né? Eu estava escutando um testemunho do Justin Bieber, que converteu. E ele é cristão. E ele viveu uma vida louca, né? Ganhou muito dinheiro e tal. Mas ele fala que as pessoas que estavam perto dele enganaram ele porque não viveram um cristianismo verdadeiro. E ele copiou o cristianismo daqueles que estavam perto dele. Então ele viveu uma vida daquele jeito, porque o cristianismo que ele via, e nós estamos falando de uma criança, né? O cristianismo que ele via era o cristianismo que ele aprendeu. Então, o fato dele estar perto das pessoas que eram crentes e da comunidade que ele vivia, olhavam para ele e falavam, então se isso é crente, eu posso fazer o que eu quiser. Então, o nosso coração, meus irmãos, ele vai ficar evidente, você queira ou não. Então, Lucas 6,43, ele vai dizer, né? Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, o coração, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quem disse isso? Jesus. Né? Deus. Então aquela ideia de que não, você entendeu errado. Não. É isso mesmo que está no nosso coração, né? Às vezes a gente gospe o coração para fora e percebe depois, não tem como esconder, né? Então, não tem como uma árvore boa dar mau fruto. A ideia aqui é de justo e ímpio. Não tem como o ímpio dar bom fruto, e não tem como o justo dar mau fruto. Entendeu? Essa é a ideia. O convertido, que tem um coração transformado, que recebeu um coração regenerado, o coração dele vai ser externado. Ah, ele erra? Claro que ele erra. Só que quando ele externa o pecado, o que ele faz? Se arrepende. É rápido. A gente é assim, né? Então, conhecendo mais o nosso coração, aquele texto clássico de Jeremias, e tem um pouco a ver com o gráfico que a gente está mostrando aqui, né? É um texto desenhado, é mais ou menos essa a ideia, né? Um gráfico do texto. Então, deixa eu abrir aqui, porque ficar olhando para trás está me estrovando. Deixa eu abrir aqui, ó, Jeremias, ó, abri em riba, ó. Jeremias 17, do 5 ao 10. É isso mesmo. Assim diz o Senhor. Quem diz? O Senhor. Então isso aqui é uma frase que toda vez que o profeta ia falar em nome de Deus, ele diz, assim diz Deus, assim diz Ele, não eu. Estou só aqui um recipiente do que Ele quer falar. Então assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto,
e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Esquadrinho o coração e prova os pensamentos, e isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Interessante, né? Quem conhece o coração? Deus conhece o coração, não é? Quem conhecerá? Nós conhecemos alguém que conhece o coração. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz semana passada. Esse verso 5 daqui do maldito homem que confia no homem. Vocês sabem o que significa isso certinho? Sabe? Qual que é a ideia que vocês têm do versículo? É isso mesmo. Também é assim? Então vocês não têm ideia de que não pode confiar no irmão não, né? Porque tem gente que acha que você não pode confiar nos outros. Aí vamos ter um problema. Hã? Não, a ideia aqui não é confiar na pessoa. É nele mesmo. Então maldito quem confia nele mesmo. Você vê a Bíblia falando assim, ó, Isaías vai falar assim, ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos, que confiam neles mesmos. A solução está em mim, a resposta está em mim, eu sou o cara. Se não sou eu, vocês estão perdidos. Se eu não estou aqui, nada acontece, né? A gente vê muito isso, principalmente os pais falando isso dentro de casa. Se eu não estou aqui, vocês estão todos perdidos, mortos de fome, né? Como se não fosse Deus que nos sustentasse, né? A gente ouve muito isso, né? Essa semana mesmo eu estava falando com uma pessoa. Aí eu falei, você está preparada para morrer? De jeito nenhum. Quem vai cuidar dos meus filhos? Eu falei, mas às vezes você é melhor do que Deus para cuidar dos seus filhos. Eu falei, eu achei que sua preocupação em não morrer era em outro, né? Por causa desses meninos aí. Tem pai e mãe que é assim, né? Nossa, eu não posso morrer não. Meu Deus, quem vai cuidar dos meus filhos? Né? Quem vai cuidar? Quem vai cuidar da igreja? Quem vai cuidar da casa? Meu irmão, vou falar um negócio para você. O dia que você morrer, nós já temos uma lista de gente para cuidar, né? E se você deixar a viúva bonita, vou falar um negócio para você. Seu amigo vai cuidar da sua esposa. Viu? Seu amigo. Ué. É só Deus. Deus é quem cuida. Então, às vezes, a gente tem uma perspectiva errada, né? De nós mesmos. Então, preste bem atenção. Os amigos que vocês colocam dentro de casa, viu? É ele que vai usar a sua toalha quando você morrer. Tá? Ele que vai caçar seu chinelo. E isso não é... É assim que acontece. É assim que acontece, né? Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso. Então, assim, presta muita atenção quando você fala assim, eu senti. Não, eu senti de Deus que... Meu irmão, toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado. Aí as pessoas pegam aquele texto, não sei se é de Colossenses ou Filipenses, não me lembro o texto agora, que fala assim, que seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Não, eu estou em paz. Meu irmão, isso é perigoso. Porque se eu quero uma coisa, se eu quero, eu estou em paz, porque eu quero. E na nossa cabeça a gente desenha toda
a situação, não é? Você fala, isso aqui pode dar certo, isso aqui pode sim, mas isso aqui vai acontecer assim, assim, assim. Não, mas vai dar certo. E na sua cabeça você desenhou toda a circunstância. E na sua cabeça não tem como dar errado. Porque você já, na sua soberania, você calculou os prós, os contras, você já calculou tudo. E você fala, vai dar certo. E você entra em paz. Por quê? Porque para você é aquilo que você quer. E o seu desejo, ele é perigosíssimo. Porque o seu desejo, quando ele governa a sua vida, né? Quando ele governa a sua vida, você entra em maus lençóis. O exemplo clássico disso, eu estava ouvindo essa semana um recorte do pastor Hernandes. Eu nunca tinha ouvido ele falar desse jeito, né? Mas ele falou um negócio interessante, era só um recorte. Ele falou assim, ó, tem 38 anos que eu sou pastor. Eu nunca vi em 38 anos filhos que desobedeceram os pais na área do namoro, que não tiveram problemas no casamento. Eu fiquei pensando, eu já ouvi isso muitas vezes, mas eu nunca vi um pastor de 38 anos de ministério, daquele porte, né? Porque assim, uma coisa sou eu, pastor, né? Eu passo a semana inteira aqui no meu gabinete, ninguém vem me visitar, ninguém vem aconselhar comigo, porque eu sou eu. Mas se o Hernandes estivesse aqui, meu amigo, o Hernandes ia ter que, né? Ele ia ter que falar, gente, para. Por quê? Porque ele é ele. E amém pela vida dele. A gente cresce com ele. Então, ele é um cara que tem gabarito para falar. Mas quando você vai falar isso para o jovem, um menino ou menina, você fala, meu filho, minha filha, não, pai. Ele nunca sonhou em ser missionário, nunca. Mas na hora de namorar, ele vira um missionário potencial. Ele fala, não, vou ganhar ele para Jesus. Nunca ganhou o vizinho, quer ganhar o cônjuge. Então, o nosso coração engana. Né? Nosso coração engana. E pela graça de Deus, às vezes a gente vê sucesso nisso, mas a maioria das vezes, o negócio é feio. Né? Então, Jesus continua dizendo, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Prostituição, furtos, homicídios, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males vêm de dentro do coração e contaminam o homem. Então, olha quem é você. Olha o retrato de nós diante do espelho. Nós somos isso aqui, ó. Todo o potencial para fazer isso aqui, nós temos, já bonitinho. Às vezes o calor proporciona essas coisas para nós, como a gente vai ver aqui. Né? Então, acabe com aquela ideia de que o inimigo está furioso. Né? Quando eu vi o diabo, não, o diabo, ó, está tudo aqui dentro, ó. Você é assim, ó, eu sou assim, ó. Então, não tem nada aqui nessa lista que eu e você não estamos passíveis de fazer, de cometer, né? Porque esse é o nosso coração. E aquele clássico, meu pai mesmo, todo aniversário que você convidar meu pai e pedir para ele orar e trazer um versículo, fica tranquilo. Qualquer um. Provérbio 4:23, né? Eu tive até que mudar o meu, porque eu acostumei tanto que teve um dia que eu falei, opa, peraí, eu tenho que mudar meu, né? Aprendi que meu pai era esse aí. Então, por que a gente tem que guardar o coração? Porque dele procedem a fonte da vida. Porque o que tem no meu coração e no seu? Tudo aquilo. Se eu e você não guardar o coração no lugar certo, a nossa vida vai ser o quê? Vai ser aquilo tudo externado constantemente. Então, eu trouxe a imagem do texto, né? E você vê que Jeremias, ele fala, né? Assim diz o Senhor, ó. Maldito o homem que confia nele. Por quê? Quem confia nele vai ser como o quê? O texto vai dizer aqui, ó. Arbusto solitário no deserto. Esse é o que confia nele. Mas o que confia no Senhor, ele faz aqui uma imagem do Salmo 1, né?
Será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Aí a gente vê aqui uma árvore frondosa, né? Verde. Aqui a gente vê uma seca. Mas quem sustenta a árvore? A raiz. Olha aqui como é que está a raiz. Como é que está a minha raiz e a sua raiz? Quem governa a minha raiz e a sua raiz? Quem está sentado no trono do nosso coração? Vai mostrar isso aqui, né? Então, aí aqui está. Depois a gente tem que ver se consegue aumentar esse negócio aqui. Aqui está a imagem, a gente vai ver isso aqui de um por um. Então, aqui em cima, na imagem do sol, né, tá as circunstâncias, ou o calor, aquilo que Pedro disse. O que é o calor? Calor é tudo aquilo que acontece na minha vida e na sua. O que pode ser calor? A gente falou, né? A gente falou sobre fontes de calor, pessoas, ambiente, Satanás, porque existe o mundo espiritual, eu mesmo, né, nós mesmos, até Deus, né? Deus, na vida de Jó, ele foi uma fonte de calor. Quem produziu tudo aquilo na vida de Jó? Deus. Então, as circunstâncias, ou o calor, o fogo, isso é pertinente ao estar vivo. Todo mundo vai passar por isso. Todo mundo aqui sofre circunstâncias na vida. Não tem essa dinâmica. Não. A sua vida é cheia de circunstâncias. Você sabe que a vida não é uma coisa estática. A vida, ela está em constante andamento, né? O Paul Tripp, ele vai falar sobre calor, ele diz assim, ó: calor basicamente é o ambiente, envolve os fatores externos da sua vida, incluindo bênçãos e dificuldade. Por quê, meus irmãos? Olha que interessante. Às vezes, nas circunstâncias de bênção, de vida boa, nós também podemos ter respostas pecaminosas, né? Por isso que não existe aquela ideia de que vida boa, Deus dando joinha, vida sofrida, Deus está dizendo. Não existe isso. Porque Deus conhece o meu e o seu coração. E às vezes Ele sabe que Ele prova o nosso coração, não nos dando problemas, mas nos dando bênção. E às vezes, quanto mais bênção você tem, mais preso você fica ao pecado. Interessante isso? A imagem daquele filme, Deus Não Está Morto, do número 1, que o menino chega na casa e fala para a mãe dele assim: me explica, a senhora sempre foi devota, a senhora sempre orou, sempre foi para a igreja, e a senhora está aí, ó, demente, encostada, não sabe fazer nada, não presta para mais nada. Eu estou aqui, não creio em Deus, sou bem sucedido, sou bonito. E aí a cena do filme é muito interessante, que ela tem um lapso de memória, e ela fala para ele assim, às vezes, bem calma, né, igual uma senhora de 80 anos, às vezes o diabo enfeita a prisão para que você fique confortável lá dentro e não sinta necessidade de sair. Então, às vezes, as circunstâncias são tão boas que você não quer perder. E aquelas circunstâncias podem ser o motivo de você estar na situação que está. Então, bênçãos e dificuldades. Alguns exemplos são tentações, pessoas difíceis, né? Olha que interessante. Não, vamos falar mais, senão eu paro daqui, fica igual. É tanta coisa. Vamos lá, pessoas difíceis, pontos fortes ou fraquezas, relacionamentos, desafios no trabalho, problema no casamento, problema na igreja, questão de saúde, a sua agenda, que é o cronograma, desafio na criação dos filhos, pressão da cultura, estresse financeiro, expectativa que a gente deposita nos outros, dificuldades no ministério, e etc, e etc, e etc. Então, tudo isso é calor, tudo isso é circunstância, né? Aí a fonte de calor foi aonde a gente parou semana passada, que pode ser pessoas. Pessoas causam problemas para nós, né? Você tem filhos, você tem
cônjuge, você tem patrão, você é professor, você é aluno, você está na vida, você está mexendo com gente o tempo inteiro, né? Então, o ambiente, a gente ilustrou, né, aquele ambiente de família, onde tem cerveja, todo mundo começa a beber, aí passa um tempo, alguém fala de uma dívida, alguém fala de uma mágoa, alguém fala de um problema, aí aquele ambiente que começou tão bonito, saudável, starta um problema, e aí você vê no jornal toda semana que o irmão deu uma facada no outro, o sogro deu uma facada no genro, o genro matou o pai, e assim vai. Por quê? O ambiente. O ambiente causou uma circunstância que gerou aquilo ali, né? Nós mesmos e Deus, né? Então, exemplos bíblicos de calor. Os irmãos de José. Os irmãos de José causaram uma desgraça na vida de José. Quem é que queria ter os irmãos de José? Ninguém. Mas talvez os seus irmãos são igual aos irmãos de José, né? Talvez são. Ele só não te joga no buraco e não te vende porque não pode. Então, meus irmãos, na Bíblia, nós podemos nos identificar com alguns personagens e Deus coloca as histórias ali, não são aleatórias, né? Quando você se sentir na pior família do mundo, que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me liga, né? Aí você lembra dos irmãos de José, que venderam ele e deram como morto para o pai. Outros exemplos bíblicos de calor, a vida de Jó. Havia um homem justo, bom, temente a Deus, rico, próspero. As pessoas vinham de longe aconselhar com Jó. De repente, Deus resolve se gabar do seu servo. E aí, diabo, viu meu servo Jó? Hã? Passa o pano no Jó. Uai, senhor, mas o senhor dá tudo para ele? Tem filho bonito, filho rico, estão tudo inteligentes, vocês têm dinheiro, vocês têm saúde, vocês têm fama, vocês têm poder. Uai, aí é fácil servir ao Senhor. Uai, é? Tira tudo. Imagina? Imagina. E Jó, coitado, está no meio desse fogo cruzado, não está sabendo nem o que está acontecendo. Então, entendimentos errados de calor. Às vezes a gente quer arrumar justificativa das coisas que acontecem na nossa vida e como nós respondemos, né? Por exemplo, gene, criação, oportunidade. Não, eu sou assim, é genético. Meu pai bebe, meu avô bebeu, meu tataravô bebeu, eu bebo, eu sou refém do DNA, né? Criação, eu sou assim porque eu sou assim. Eu nunca vi meu pai falar que me amava, e aí eu não consigo. Meu pai só dava comida, e aí é assim. Então assim, eu não tenho culpa, eu foi assim, né? Tá igual o Chicó e o João Grilo, eu não sei, só sei que foi assim, né? Então às vezes a gente dá desculpa e a gente se coloca como vítima, né? Deus chega para Adão, o que aconteceu? Não sei, eu sei que eu estava aqui, essa mulher que você me arrumou, né? Me deu a fruta e eu comi, eu não sei o que aconteceu, né? Oportunidade, eu não tive oportunidade na vida, você teve, né? Meu irmão teve, eu não tive, eu sou coitado, um jogado, né? Ninguém nunca me ajudou, ó céus, ó vida, ó azar, né? Então às vezes a gente tem essa mania de se colocar como vítima das circunstâncias da vida. Ai, mas eu nasci num lugar que você não está entendendo. Eu mesmo, nasci não, né? Mas eu fui criado num bairro onde eu posso citar para você aqui mais de 20, 30 nomes de pessoas que cresceram junto com a gente e morreram no crime. E ia com a gente para a igreja. Entendeu? Escutava o que eu escutava. Tinha pais trabalhadores. Então, né? Eu sou a fonte do calor, bom em minha vida, né?
Às vezes as pessoas acham que elas que produzem as circunstâncias. A gente vê isso muito na teologia coach hoje, né? Faça acontecer. E isso tem um fundo de verdade? Tem, porque ninguém faz nada sozinho, né? Deus, ele, na sua soberania, quando ele quer nos abençoar, ele usa meios, o seu trabalho, né, a sua proatividade, isso está envolvido. Só que existe um fator anterior, que é um fator primário, que eu e você devemos levar em consideração, que é aquilo que Deus fala através de Tiago. Todo dom perfeito vem da onde? Do Pai das luzes. Tudo que você tem, quem deu foi Deus. Então, aquela ideia de que não, eu tenho isso tudo aqui, as circunstâncias boas que eu vivo, a criação que eu dei para os meus filhos, é porque eu sou muito bom. Isso é perigosíssimo. Tudo que você tem vem de Deus. Tudo, até o ímpio. Né? São coisas que nós não entendemos, né? O Salmo 37 e o 73 é isso. O salmista vai falar assim: Senhor, eu invejei a vida dos ímpios. Eles têm tudo. E eu aqui justo estou sofrendo. A gente vai se deparar com isso. Né? E a gente vê nesses podcasts, esses coaches falando: não anda com gente assim, não anda com gente assado. Faça você o seu futuro. Tem um coach, pastor, vou falar o nome dele não, começa com Ti e termina com água. Né? É o Tiago Brunet. Se ele estiver na tela, desliga, que aquilo ali é perda de tempo. Se você for consultar com coach, tudo bem, mas se for pastor, político e pastor, corta da lista. Coach e pastor, corta da lista. Psicólogo e pastor, corta da lista. Qualquer coisa que se atrela a pastor, você corta. Você corta. Que geralmente ele não é o pastor, ele é a outra coisa e usa o título só. É sempre assim. Ele fala assim, ó, olha que interessante. Ele fala que ele é interessante. Como que é? O lápis. Não. O lápis está na mão de Deus, mas a borracha está na mão de quem? Olha que coisa linda. Agora você imagina um cara desse é pastor? Um cara desse não entende a soberania de Deus. Que um cara ter a capacidade de dizer que é pastor e dizer que você tem uma borracha e aquilo que Deus escreveu você tem condição de apagar, ele é louco. É louco, doente. E esses caras estão assim, ó, lotando igreja com 20 milhões de seguidores na internet. E está cheio de gente escutando isso. Esse dia para trás eu estou lá na academia e estou lá escutando meus negócios lá e estou aqui concentrado. Aí eu gosto de ficar numa esteira do canto. Aí tem 2 escadas onde eu fico ali, né? Aí veio uma menina. Tchá, ela sentou e ela está lá na escada. Eu estou aqui. E ela colocou o celularzinho dela. Quando eu estou olhando, ela está escutando Dave Leonardo. Eu falei, meu Deus do céu. E ela ficou lá, o tempo que eu fiquei lá, uns 20 minutos, 30 minutos, e ela no David Leonardo. Acabava um vídeo, ela punha o outro. Eu falava, Jesus. Aí eu fiquei pensando assim, falei, Deus, eu estou aqui escutando um negócio tão sadio, homens de Deus, bons teólogos. E eu falei, e como que... Eu falei, olha que coisa louca que é o mundo. Eu e ela, nós estamos a 1 metro de distância, eu estou me alimentando da palavra, de homens tementes ao Senhor, homens que dão bom testemunho. E essa mulher está aqui na minha frente, escutando o David Leonardo. Olha, para você ver. E se você perguntar, como é que foi seu dia hoje? Está maravilhoso. Fui para a academia, me alimentei, cuidei do corpo, cuidei do físico, cuidei do espírito. O que ela escutou? David Leonardo. Meu irmão, não é mole não é verdade? Calor bom em minha vida significa que Deus me abençoa, ou tem me abençoado. Calor ruim na minha vida significa que Deus tem me castigado. Então, isso é uma ideia errada, né? Isso é uma ideia equivocada. Os judeus tinham muito disso, né? Tudo está bem, tudo está bom. Então Deus está, ó. Por isso que quando eles perguntaram para Jesus, uai, quem que pecou? Ele ou os pais? A respeito do cego. Porque a ideia era, se você está mal, sofrendo, né? Se você está passando por aflição, você está em pecado. Lembra dos amigos de Jó? Deus falou, havia um homem justo e bom e temente a Deus.
Chega os 3 amigos, em vez de fortalecer, em vez de dar uma palavra de encorajamento, ou então ficar calado, só ficar ali, Jó, estou aqui. Vou chorar com você aqui, depois vou embora. Jó, depois de uma semana, né, Jó, o negócio é o seguinte, conta, vai ficar só entre nós aqui, mas conta, você dormiu com a mulher de alguém, você roubou alguém, você matou alguém, fala, pode falar, porque não tem como sofrer o qual você está sofrendo, né? E Deus não está zangado com você. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta de Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma defesa do apostolado dele. Por quê? A ideia, né, no meio do povo lá era, Paulo não é homem de Deus, porque ele só sofre. As igrejas não sustentam ele. As igrejas sustentam todos os apóstolos, menos o coitado do Paulo. Esse homem fica doente, esse homem está com problema, esse homem é apedrejado, esse homem é surrado, esse homem, o barco dele afunda, esse homem vai preso. Esse homem não é homem de Deus. Por quê? Porque na imagem e no imaginário do povo da época, e também nosso, porque nós somos herança da teologia da prosperidade, né? A ideia é essa. E isso está totalmente errado. Então, as circunstâncias da minha vida, boas ou ruins, não quer dizer, se for ruim, que Deus está mal comigo, e se for boa, Deus está bem comigo. Isso não tem isso, né? Então, tem, está cheio. Mas isso eu acho que não é tanto a influência judaica. Porque o ser humano é assim, entendeu? A gente tem uma ideia errada de meritocracia. E a gente não entendeu a graça de Deus. A gente não entendeu a eleição de Deus. Tanto é que quando você vai chegar no meio da igreja, vai falar, por exemplo, sobre predestinação e eleição, o púlpito pega fogo, o pessoal treme na cadeira, né? Dentro da minha casa e da sua, talvez você passou por isso. Os irmãos arrumam um problema quando o pai chega aleatoriamente dá um presente para um. E aí você foi criado o quê? Você tem que dar um presente para o fulano, tem que dar um presente para o ciclano. Eu conheço pais que no aniversário do Zé, dão um presente para o João. Mas é o aniversário do Zé, não é do João. No dia do João ele ganha presente. Então, aí a gente vai criando os nossos filhos de uma sociedade assim, meritocrática. Então, se você fez algo bom, você recebe por isso. E aí a gente transfere isso para uma teologia distorcida de que Deus é bom, Deus é amoroso, Deus quer o seu bem, Deus te ama. Então, Deus é positivo. E aí, a gente transfere isso para a nossa vida. Tem uma influência do pensamento do mundo? Tem, claro. Mas o ser humano tem essa ideia. Os nossos filhos são assim. Você vê, você pode chegar numa casa que ninguém conhece o cristianismo. Se o pai der um presente para um, né? Imagina, o pai vende um trem e tem que dar um para um, para um, para um. Aí o irmão lá tem dinheiro que não tem, sempre tem um irmão que tem muito dinheiro, né? Aí se não der para ele apela. Pô, mas você não precisa. Mas você deu para todo mundo, tem que dar para mim também. Não, a influência do pensamento ela sempre teve, né? Isso aí não tem jeito. Então, qual que é? Minha única esperança na vida é mudar o meu calor, isto é, minhas circunstâncias. O que significa isso? Meu problema da vida é meu cônjuge. É ele que causa todo o problema da minha vida. O problema é meus filhos.
problema é meu emprego, o problema é meu patrão, o problema é o pastor da igreja, o problema é o presbítero da igreja, o problema é aquele irmão da igreja, o problema é meu vizinho, o problema é a professora do meu filho, o problema é, sempre. Então assim, a causa de tudo que eu estou passando é sempre culpa de alguém. Então, a hora que eu tirar essa pessoa, eu tirar essa circunstância, eu tirar essa situação, minha vida vai melhorar, né? O problema é porque eu moro de aluguel. Aí você tem casa. Mudou? Não. O problema é porque eu estou desempregado. Você arrumou um emprego. Mudou? Porque a gente tem essa ideia errada, porque o nosso coração nos engana. E o nosso coração a todo momento quer tirar a mim e você do foco principal da causa do que nós estamos passando, que é o nosso coração. E ele tenta direcionar a gente para o lado errado, né? Então, às vezes, o calor da vida é impossível de aguentar. Tem gente que, por exemplo, pessoas que têm ideação suicida, praticamente quase todas as pessoas, né, não vamos generalizar, mas a grande maioria das pessoas que tem tendência suicida, o que ela está querendo? Morrer? Não, ela está querendo livrar da circunstância. O problema de quem quer morrer, de quem tenta suicídio, não é que ela está com vontade de morrer. A pessoa não aguenta essa vida, eu quero morrer. Não. É porque ela está afundada em circunstâncias, que ela não consegue se livrar das circunstâncias, e aí ela, como ela não consegue se desfazer das circunstâncias, ela acha um meio dela sair da circunstância. Por isso que isso aqui é muito perigoso, principalmente para os ideações suicidas. Se alguém começa a falar, eu estou com vontade de morrer, vou me matar, toma muito cuidado. Isso é um indício muito alto que a pessoa pode fazer isso mesmo. Faz mesmo. Faz mesmo. Né? E aí o que Coríntios 10, 13 vai dizer? Não vos sobreveio nenhuma provação, tentação que não fosse humana. Porque Deus é fiel. Olha a palavra, Deus é fiel. A fidelidade de Deus é algo que eu e você podemos descansar. E no meio da aflição, no meio das circunstâncias que nos acomete, esse Deus nos manda o escape. Então, quando você acha que você não aguenta mais, se não acabou, é porque ainda não chegou a hora de acabar. Porque o Deus que é fiel, Ele prometeu que a tentação, a provação, ela era suportável. Suportável. Às vezes é porque a gente não está suportando, é porque Deus colocou a igreja, Deus colocou os irmãos, Deus colocou o cônjuge, Deus colocou amigos, Deus colocou a oração, né? Não andeis ansiosos, antes que sejam as suas petições levadas a... O problema é que às vezes a circunstância a gente quer carregar sozinho. E aí, meu amigo, quem quer carregar as circunstâncias da vida sozinho, tem que colher o fruto dela, né? Aí o problema não é que não estou aguentando, é porque você quer caminhar sozinho, quer carregar um piano sozinho, né? Então, quem quer carregar um piano sozinho, e aí tem outras coisas por trás disso também, né? Mas a Bíblia ensina que pessoas não são vítimas passivas, mas sim responsáveis por suas reações ao calor da vida. Calor não é o causador das reações erradas, mas a situação, a ocasião. O que isso quer dizer? O problema das suas reações não é o que aconteceu. É o seu coração. Lembra, seu coração está cheio de adultério. Seu coração está cheio de morte, de assassinato, de avareza. Aquela ideia de a ocasião faz o ladrão, né? É por quê? Porque como você responde a isso, é que vai determinar. Então ninguém é culpado por aquilo que acontece com você, no sentido de como você vai reagir, né? Porque as coisas acontecem na minha vida e na sua, e nós não temos o controle. E não temos. O que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, nós não podemos controlar. O que Deus vai fazer. Agora, como eu e você iremos responder o que acontece, aí nós temos o total controle.
E às vezes a gente responde de maneira errada e quer colocar a culpa na circunstância, quer colocar a culpa no calor. E aí a gente fica como se fosse a vítima da história. E não é assim, né? Então, o que Deus está fazendo com o calor que enfrentamos na vida? Deus quer que venhamos a Ele para lidarmos com as lutas do calor, isto é, nossas circunstâncias. Tem uns textos aqui, mas eu não vou ler não, senão a gente não vai passar. As coisas acontecem na minha vida e na sua, é para que eu e você nos aproximemos cada vez mais de Deus, cada vez mais das igrejas, cada vez mais dos irmãos, uns aos outros. Você tem o próximo, você tem Deus. O problema é que quando a gente está passando por circunstâncias, às vezes a gente, em vez de se atrair, a gente se espalha, né? Então, Deus, Ele traz essas circunstâncias para que nós nos aproximemos dEle, aproximemos cada vez mais da igreja, leiamos mais a Bíblia, nós cresçamos mais em intimidade com Ele, né? Deus está fazendo um bom trabalho de nos transformar para sermos mais parecidos com Cristo. Então, Deus quer me conformar e te conformar à imagem de Cristo. Então, a provação tem essa finalidade. E Ele vai continuar fazendo? Vai. Ou você aprende, ou Ele vai continuar. Né? Deus está trabalhando através de nossas circunstâncias para produzir, a gente vai falar sobre isso hoje à noite, né, que a gente vai começar Tiago, perseverança e maturidade. Paulo vai dizer, né, as coisas que eu sofri, a consolação que Deus me deu, é para que eu console vocês. Então a gente tem que aprender, crescer, ser fortalecido com as circunstâncias, para que a gente possa fortalecer as outras pessoas. E isso vai acontecer, esse é o plano de Deus. Deus está trabalhando para expor o nosso coração, né? Deuteronômio 8. Por que o povo passou 40 anos no deserto? Vamos lá ler? Esse texto é bom sempre a gente ler, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei, Deus parece que está querendo me matar. Aí a gente esquece de que Deus falou para o povo. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuís a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Agora o verso 2 do capítulo 8. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para que Deus colocou o povo 40 anos no deserto? Para humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então por que o povo passou 40 anos no deserto? Para que Deus humilhasse, para que Deus provasse e para que cada um ali conhecesse o seu próprio coração. Então as aflições da vida, as circunstâncias são para que eu e você conheçamos o nosso coração. Deus chega para Abraão e fala, mata Isaque. Para quê? Para que Isaque conhecesse o seu próprio coração. Isaque foi que morreu, né? Morreu. Não morreu naquele episódio, mas morreu. Então, meus irmãos, lembre-se, Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus amoroso. Eu estou lendo um livro, estou terminando de ler um livro agora que todo mundo tinha que ler. Eu vou continuar falando dessas coisas, porque uma hora alguém chega em mim e fala, pastor, eu vou nem dormir essa semana, né? Pastor, aquele livro que o senhor falou, eu li, pastor do céu. Porque, gente, nós temos que crescer. O livro chama Deus está no controle? Como entender as circunstâncias difíceis da vida. Gente, que livro. Pensa num livro assim que, nossa, é maravilhoso. Então, Deus é soberano, Deus é amoroso, Deus é poderoso. As coisas acontecem na minha vida e na sua, eu não entendo, mas eu tenho que descansar no Deus que é amoroso, poderoso, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então aquela ideia de, Senhor, entrar em desespero. Calma.
É lógico que naquele primeiro momento você pode entrar em desespero, a gente é ser humano, a gente é passivo. Mas depois, né, você pode olhar os salmos, né? Esperei confiantemente no Senhor. Aquele outro é, Senhor, como que é? Senhor, apressa-te em me socorrer. Esqueci o salmo agora. Mas tem um lá que fala, Senhor, não demores, apressa-te em me socorrer. Estou desesperado, Senhor. Senhor. Por quê? Porque às vezes a gente entra em desespero. Mas na hora que você senta e fala assim, ei, pera aí. Ei, você é crente. Você tem um Deus que é poderoso, soberano, amoroso. O que está acontecendo está por trás. Deus está por trás desse negócio. Ele sabe o que Ele está fazendo. Descansa, respira. Né? Então vamos. Então Deus está trabalhando, meus irmãos, no nosso coração. Então, exemplos bíblicos de calor em ação. Lidar com aceitação ou rejeição. Aí a gente vai começar a entrar na coisa mais prática aqui. As circunstâncias acontecem. As circunstâncias acontecem. O exemplo de Caim. Chega Caim e Abel e oferece um sacrifício. E o outro oferece o plantio dele. Um é aceito, outro é rejeitado. A circunstância foi gerada. Deus fala para Caim assim, cuida, o negócio está às portas, cabe a ti dominar. Se você não fizer um negócio bem feito, eu não vou aceitar. Repete. A circunstância, como é que ele reagiu? Reações o quê? Pecaminosas. A culpa foi da rejeição? Não. Ele não soube lidar com a situação. Deus falou para ele, faz de novo. Com a motivação correta, eu vou te abençoar. Mas o problema está onde? No coração. O que ele fez? Matou o irmão. Né? Inveja ou ciúmes do que os outros possam ter e que nós desejamos. Raquel e Lia. Jacó amava Raquel e não Lia. E aí ficava aquela disputa entre as irmãs, porque uma dava filho. Olha que interessante como é que Deus faz, né? A bonita, a desejada, não tinha filho. A feia, desajeitada, gerava filho. E no contexto, bênção de Deus, mulher que gerava filho. Maldição de Deus para quem não gerava filho. Aí a bonita, que todo mundo queria, não prestava para nada. A feinha, desajeitada, prestava para tudo porque ela dava filho. E aí ela queria ter aquilo que não estava no controle dela. Porque a beleza dela e o jeito dela pôde comprar, como comprou, né, o encanto e os desejos de Jacó, e como deve ter feito muitas outras coisas. Mas aquilo que está na mão de Deus, que é o dar vida, abrir madre e fechar madre, ela não tinha. E aí qual que foi a circunstância? Depois você lê a história dela, como que ela reagiu. Né? Tristeza, amargura. Né? Então o problema foi porque ela não podia ter filho? Não. O problema foi com o que ela fez, com não poder ter filhos. Hã? Morre no parto do Binyamin. Então, outros personagens, né? Vamos colocar aqui Abraão e Abimeleque. Ele mente por medo de morrer. Então, olha só, as circunstâncias, eles estão descendo, a mulher dele é bonita, ele cria uma história para livrar a pele dele. Agora você imagina, o cara coloca uma possibilidade enorme de alguém deitar com a esposa dele, só para ele se livrar da morte. Havia uma circunstância ali, ela era bonita e poderiam sim tomar ela, mas isso não impede a mim e você de confiar no Deus todo soberano e poderoso, de falar a verdade, de viver a verdade, porque Deus está no controle da vida de Abraão. Deus está conduzindo os passos de Abraão. Então ele tinha que ter confiado em quem? Em Deus, né? E ele não faz isso. Responder às pessoas difíceis que tiram vantagem de nós. Labão, Jacó. Seu salário vai ser esse. E aí o negócio dava certo para Jacó, ele trocava. O negócio dava certo para Jacó, ele trocava. Então assim, ele pegava as circunstâncias e não aceitava esse negócio não. E ele reagia de maneira errada, né? Outra coisa, trabalhar sem conhecimento ou apreciação. É o copeiro.
O copeiro, ele está lá na cadeia, José dá uma revelação para ele e fala para ele antes de ir, ó, não esquece de mim não, eu estou aqui. E o que acontece com o copeiro? Nem lembra quem é José. Circunstância. José agora vai ficar, estou aqui por culpa do copeiro. Olha aqui, Deus esqueceu de mim. O que vai acontecer? Não, meu irmão. O entendimento bíblico de calor é essencial para o discipulado e o aconselhamento bíblico, uma vez que todos os problemas do aconselhamento envolvem calor, e que a maioria dos aconselhados buscam aconselhamento buscando alguma forma de alívio do calor. Ou seja, eu e você temos problemas constantemente. E eu e você, muitas vezes, nós não queremos mudar o nosso coração, nós queremos mudar a circunstância. Então o problema, você chega lá e fala assim, eu estou assim, o que foi? Meu filho, minha esposa, meu salário, meu desemprego, a igreja, o pastor. E aí você quer tirar o problema, porque você julga que o problema é o problema, mas o problema não é o problema é o coração, né? Então, depois do calor tem o quê? Os espinhos, ou as nossas reações pecaminosas. E isso aqui é interessante. Por quê? Porque aqui que é onde vai entrar de fato o nosso coração. Porque eu e você, nós não podemos mudar as circunstâncias, mas nós podemos mudar as nossas reações. E aí, o que eu e você faz e como eu e você responde às circunstâncias da vida, vai evidenciar o nosso coração. Então, várias reações às circunstâncias podem acontecer. Sensualidade e toda sorte de impureza, mentira, ira destrutiva, roubo, conversas corrompidas, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, imoralidade sexual, cobiça, conversas torpes, engano com palavras vãs, obras das trevas, pecados vergonhosos cometidos em secreto, insensatez, embriaguez, enxergar, expandir e fazer uma catástrofe, tornar-se irritadiço e supersensível, devolver o mal com o mal, ficar para baixo, paralisado e preso, ficar se autodesculpando e se autojustificando. Então, as circunstâncias vão acontecer na minha vida e na sua. Mas e como serão as nossas reações? Só existe duas reações: pecaminosas e não pecaminosas. Só existe céu e existe inferno. Só existe dois tipos de reações: as que glorificam a Deus e as que não glorificam a Deus. Não existe um meio termo. Não existe essa ideia. Então, o coração é o problema. A gente já leu Marcos, a gente já leu toda essa dinâmica, né? Então, o que você quer que você não está recebendo? Porque as circunstâncias, elas vão gerar algo em nós. E aí, o que você quer que você não está recebendo quando acontece alguma coisa? Você consegue responder isso? Porque isso a gente vai conseguir identificar os ídolos do nosso coração. O que eu quero que eu não estou tendo resposta positiva? Eu estava lendo essa semana e uma mãe, ela conseguiu entender que ela estava mais preocupada com a obediência da filha, dos filhos, do que cuidar do coração dos filhos. E estava tendo um estresse dentro de casa, né? Por quê? Porque ela entendeu que o problema era ela, não era o adolescente. Olha para você ver que isso é interessante. Então o conflito acontecia por causa das reações pecaminosas. Então, existe algo que você ama mais do que a Deus e a seu próximo? Porque te faz pecar para você ter, ou te faz pecar quando você não tem. Isso é idolatria, isso é amor. Quais são os seus medos, esperanças e orações? As nossas orações são muito superficiais. Eu vou repetir de novo, eu já falei isso aqui. Alguém aqui,
Se quiser compartilhar, pode, né? Mas você dobra o joelho no chão e fala assim: Senhor, eu sou orgulhoso, eu sou mentiroso, eu sou um adúltero, eu olho coisa que não devo, olho coisa na rua que eu não devo, tenha misericórdia de mim, tire isso de mim, eu sou assim, eu sou iracundo, eu gosto de falar mal dos outros. Você consegue orar assim? Porque se você não está orando assim, tem alguma coisa errada. Porque essa é a oração que Deus espera de mim e de você, para que haja transformação. Mas porque se eu e você não reconhecemos, Senhor, eu quero ter o controle de tudo, Senhor, eu quero governar minha casa e minha esposa não deixa, mas o problema é que eu estou vendo que sou eu, ou vice-versa, o problema é isso, o problema é aquilo. Eu estou insatisfeito com tal pessoa, eu estou insatisfeito na igreja, mas Senhor, mostra no meu coração, eu acho que é por causa disso. Você tem orado com sinceridade diante de Deus, falado do Senhor assim abertamente. E olha que interessante, eu estava vendo um autor falar sobre isso, eu achei um pouco pesado, mas é verdade, né? Às vezes nós falamos de nós para as pessoas e não falamos para Deus. E isso ofende a Deus. Isso é você dizer que essa pessoa é mais importante, mais poderosa e pode te ajudar e Deus não pode. Olha que interessante. Às vezes você fala mais com o outro do que com o próprio Deus. Não que uma coisa anula a outra, mas primeiro você chega a Deus. Os nossos problemas, a maioria deles é porque eu e você não queremos estar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou assim, eu faço isso por causa disso. Principalmente nós que somos homens, vou dar um exemplo prático. Por exemplo, nós, na área sexual, a gente se pudesse, era 8 vezes por dia. Mesmo que não dá conta, né? Mas é interessante que você vai lá, aí você vai engraçando com a mulher fala não. E aquilo gera uma raiva em nós. E gera. Se não gera em você, amém. Né? Deus já transformou seu coração. Mas gera uma raiva em nós que somos homens. Por quê? Aí você vai para a Bíblia, né? Fala, mulher não tem direito sobre o corpo dela é meu. Só que isso é tão idolatria, porque você está pensando só em quem? Em você mesmo, em mim mesmo. Por que ela tem que satisfazer na hora que eu quero? Observe. E eu não estou aqui falando da outra pessoa. Não estou falando aqui, é outra coisa. Mas olha, vamos olhar para nós, homens. Por que ela tem que satisfazer a gente na hora que você quer, do jeito que você quer, do tanto que você quer? E do outro lado também é a mesma coisa. Por que tem que ser na hora que você quer, do jeito que você quer, na quantidade que você quer? Você está entendendo? Porque o problema está no meu coração e no seu coração, que quer governar, quer controlar. E aí, quando as nossas expectativas não são atendidas, o que a gente faz? A gente fica nervoso. Então observe que o problema não está no outro. O problema está em nós mesmos. Às vezes a esposa da gente nega na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta de novo. E aí o que muitos fazem? Vão para o adultério ou vão para a pornografia. Com a desculpa de que você não me dá o que eu preciso, eu vou na rua, eu tenho. O problema está na esposa? Não. O problema está no seu apetite pecaminoso que precisa ser saciado. E você peca quando não tem ou peca para ter. Então o problema está na onde? No meu coração e no seu. Por isso que a gente tem que parar com esse negócio de a culpa lá é da fulano, do ciclano. Não, meu irmão. A gente tem que crescer, amadurecer, subir de nível de cristianismo. Por isso que Hebreus vai dizer assim: eu queria dar leite, eu queria dar comida firme para vocês, feijoada, mas vocês têm que ficar tomando leite a vida inteira. 20 anos de crente, não sabe nada da Bíblia. Então, como você define sucesso ou fracasso? Em quem você mais confia? Então, observe que existem perguntas que, se nós respondermos com sinceridade para nós mesmos, a gente vai identificar os ídolos do nosso coração. Né? Porque quem deve dirigir a minha vida e a sua é a palavra de Deus. Porque Deus fala assim, não adulterarás, e ponto. A ordem é para não fazer, mas as circunstâncias
elas vão favorecer. Você vai sentir desejo, você vai sentir vontade, você vai sentir, como fala? Você vai ser estimulado externamente. Mas quando você vive na palavra de Deus, não é para fazer, não pode, você não faz. Mas quando você é controlado pelos seus desejos, e aí a gente vê alguns exemplos disso na Bíblia. Os desejos, você não controla, você não firma. Aí você faz igual o Zeca Pagodinho, deixa a medo me levar. E aí a sua vida é um constante responder ao que você está sentindo. Eu estou triste, não cumprimento ninguém, não saio de casa, fica igual um doido. Eu estou alegre, eu saio abraçando todo mundo, converso com todo mundo. Deu uma coisa errada, eu fecho a cara, saio maltratando todo mundo. Eu conheci um irmão nosso no seminário, pensa num cara gente fina. Rapaz, aí você chegava lá e falava, e ele abraçava, a gente brincava e tal. Aí do nada você chegava nele, ele ó. E aí, Ronaldão? E aí? Aí a gente já sabia, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro na casa do menino, rapaz, o menino virava o cão. Tem gente que é a pessoa mais alegre do mundo, aí está sentindo uma dorzinha de cabeça. Não, meu irmão. Peraí, nós somos controlados pelas nossas emoções? Nós somos controlados pelas circunstâncias? Ou controlados pela palavra de Deus? A minha dor, as minhas circunstâncias, elas nos privam de tratar bem as pessoas uns aos outros? Observa, tanto que nós somos orgulhosos, a gente só pensa em nós mesmos. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que me sentir bem. E você que se exploda, você tem que entender que eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor nas costas, eu trabalhei o dia inteiro, e você se vira. Não, meu irmão. Não é assim. E aí o seu humor, ele é regulado pelo que você sente. Isso é pecaminoso, isso é diabólico. Se a alegria do Senhor é minha força, se o Espírito Santo habita dentro de mim, é no meio das aflições, a gente vai ver hoje à noite, tende por motivo de alegria passar por várias provações. Já pensou se Deus coloca em você um câncer? Se Deus coloca em você uma artrose, artrite, que é dor a vida inteira? Meu pai tem lá artrose, ele toma uns remédios lá, injeção, e toda semana ele tem que tomar. É dor, não dorme. Não dorme, é dor e dor. Tem hora que a gente até duvida, pai, acho que você está exagerando, mas é dor. Aí você chega lá essa semana, quem estava pintando a igreja? Está lá ele, numa alegria, minha mãe mostrou o vídeo, ele cantando, pintando, e aleluia. Aí, mãe, cadê meu pai? Eu falei, está aqui, ó. Já falei para ele não fazer esse negócio, que à noite não vai nem dormir. E não dorme, mas ele está lá, ó. Ele sabe que vai doer, vai doer, eu não fazendo nada, ele vai doer e ele está lá. E você pode chegar lá na casa do meu pai, se vocês conhecem meu pai, meu amigo, uma vez um cara que era da igreja, trabalhou com meu pai a vida inteira, mesa do lado, e a gente era da mesma igreja, e uma vez meu pai contou o testemunho dele, o que a gente estava passando em casa, precisava até de cesta lá, o negócio era feio. Rapaz, esse irmão chegou no meu pai, o Assis, falou assim, Vilmar, eu trabalho com você tem 20 anos, e você passa por isso tudo, eu nunca percebi, o que é isso, meu irmão? Porque meu pai era o cara mais alegre, tranquilo, do mundo, e ó, você não vê meu pai cabisbaixo não. E está devendo, está com dinheiro, sem dinheiro, está com problema, rapaz, ó. Por quê? Porque a gente tem que viver, meus irmãos, baseado naquilo que Deus mostrou para mim e para você. Nós somos filhos, nós somos adotados. Nossa leve e momentânea tribulação. Mas a gente faz de uma dor de cabeça um caos. E aí os nossos desejos pecaminosos se afloram. Por exemplo, olha só. Sara não podia ter filho. Ela chegou para Abraão porque ela se sentiu pequena, ela se sentiu humilhada. A gente poderia falar um tanto de coisa que ela devia estar sentindo, né? Ela se sentiu pequena, ela era uma coitada que não podia ter filho. Aí ela vira para Abraão e fala assim, Abraão, eu tenho minha serva Agar aqui e devia ser uma mulher bonita. Você não acha que você podia deitar com ela, não? Aí Abraão falou, uai, rapaz, meu Deus, né? Abraão, na sua santidade, falou assim, que isso, mulher? Quem és tu para fazer uma proposta dessa? Que coisa mais indecente? Arreda Satanás! Não, o que Abraão fez? Rapaz, nunca tinha pensado nisso. Que ideia brilhante que você teve.
que ele faz? Porque o desejo de ter um filho, o desejo de achar que a coisa vai mudar quando ele tiver uma herança, e toda aquela dinâmica, o desejo de não crer em Deus, né, o não crer em Deus, porque Deus falou, você vai ter um filho. Senhor, você é louco. Você está entendendo? E tudo isso que dava para a gente pontuar aqui, mas não dá agora, né? Mas aí ela faz uma proposta, e o que ele faz? A sua sensualidade, seu adultério se aflora. Ele tinha que ter feito o quê? Dado um tapa na boca da mulher e falou, você é louca! Fala como uma louca mulher! Né? Ele fez igualzinho a Adão, né? Que a Bíblia fala que a fruta era desejável aos olhos, né? Quando ele olhou para Agar, ele falou, né? Então, meus irmãos, o Abraão também mente. A circunstância chegou e os seus desejos ali, as suas circunstâncias, fizeram, se você não mentir, você morre. Pô, mas eu sou crente, eu não posso mentir. A Bíblia fala para não mentir, mas se eu não mentir, eu corro o risco de morrer. Não, eu vou. Não, Deus não é tão poderoso assim, né? Então eu vou cuidar do meu esquema aqui, porque Deus deve, né? Deus, se fosse Deus mesmo, Ele não colocava eu nessa sinuca de bico, né? Deus não colocava. E outra coisa, Deus sabe que eu sou fraco, né? Se me apertar, eu entrego. Então Deus não vai fazer isso comigo. Aí ele mente, o filho mente. Então, né? Então os desejos não podem governar o seu comportamento, que foi o que os desejos de Caim governaram o comportamento dele. Ele ficou irado quando Deus não aceitou. O que ele fez? Matou o irmão. Então, circunstâncias geraram reações pecaminosas. Então, meus irmãos, roubo, conversa corrompida, fofoca de Cã, amargura, né, o lamento de Noemi. Noemi, depois você lê direitinho Esther, Ruth. Depois você lê lá o livro de Ruth. Deus esqueceu de mim. Deus acabou com a minha vida. Ó céus, ó dia, ó azar. E ela responde de maneira pecaminosa à situação que Deus coloca ela e coloca Deus como culpado. E não é o próprio coração. Então, meus irmãos, nós temos que começar a entender que o problema sou eu e você. Eu e você vamos ter o melhor casamento do mundo, sabe quando? Quando você quiser ter. Porque não precisa da minha esposa me amar, não precisa da minha esposa fazer sexo comigo todo dia, não precisa da minha esposa lavar minhas roupas, não precisa dela fazer nada do que ela tem que fazer. Não precisa. Eu vou continuar amando, vou continuar tratando bem e vou continuar sendo crente. E se a minha perspectiva for essa, independente do que ela vai fazer, eu sou alegre, feliz. A circunstância é difícil? Claro. Viver num lar desse é complicado? Demais. Mas eu estou querendo agradar quem? Deus aos homens. Eu estou querendo satisfazer a vontade de Deus, a glória de Deus ou a glória própria? Então, meus irmãos, por isso que o crente precisa de ter sabedoria. Não é bom agir sem refletir, peca quem é ser precipitado. Porque a maioria das coisas que nós fazemos é respondermos de maneira errada a situação que acontece na minha vida e na sua. E aí depois que você fez, depois que você falou, meu amigo, aí não adianta mais não. E aí a gente vai ver depois no próximo domingo, porque as reações pecaminosas, elas têm motivações aonde? Idólatras, no coração. Então essas reações pecaminosas, por causa das motivações idólatras do nosso coração, geram o quê? Consequência. Aí, você consegue imaginar o círculo sem fim aqui? Circunstância, reações pecaminosas por causa do coração idólatra, gera consequência, que gera consequência, que gera reações, que gera consequência, que gera consequência, que gera reações, e aí você fica num casamento terrível, você fica nos relacionamentos horríveis, você fica numa vida desgraçada, e a culpa é sempre de quem? Do outro. A culpa é sempre de quem? Do outro, e não nossa. Então observa, circunstâncias, eu e você iremos passar. Não tem para onde correr. Faz parte da minha vida e da sua. E está no controle de Deus, não meu e seu. Pessoas vão fazer coisas comigo e com você, vão falar de mim e de você, e não tem para onde você correr.
Não tem como você correr. Agora, o que cabe a mim e a você, é isso aqui, ó. E aí depois a gente vai ver a questão de qual árvore nós somos. Mas aprenda, o problema está no seu coração. Exercício dessa semana, depois a gente termina isso aqui. Então, exercício dessa semana. Tudo que acontecer com você, se der tempo de você pensar antes de reagir, amém. Glorifica a Deus, fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu esse discernimento. Mas se não, a hora que você for deitar, lembra de tudo que aconteceu com você durante o dia e lembra de como você respondeu. Lembra daquilo que você pensou, daquilo que você disse. Depois que você lembrou do que você disse, do que você pensou, aí você faz uma avaliação, se aquilo que você pensou, se aquilo que você disse, glorifica a Deus. Se aquilo que você disse, se aquilo que você pensou, estava baseado nos seus desejos. Se você queria prestígio, se você queria controle, se você queria... não é honra a palavra? Mas vamos colocar honra, respeito. Né? Porque tem gente que, por causa do respeito, tem que me respeitar dentro de casa, com filho, com menino, papagaio. Então, só observa, faz essa tarefinha simples. Ora de manhã, Senhor, Espírito Santo do Senhor, me abençoe, para que eu possa conhecer o meu coração. Porque, vou te contar uma coisa que talvez ninguém te contou. A sua vida vai continuar tendo problema. Talvez muito. Salomão disse, né? E não são poucos. Talvez Deus vai... Não, está 10:05, depois a gente fala sobre isso. Não vai ter tempo demais, né? Sobre os frutos do Espírito. Vamos ficar de pé? Mas o problema, meu irmão, é no coração. Tem um livro, eu acredito em vocês, eu vou acreditar. Eu tenho um livro que chama Ídolos do Coração. Eu tenho ele em PDF. Quem quiser ler, depois me manda um zap que eu mando o livro. É um livro maravilhoso de ler. Pensa num livro gostoso de ler, que vai falar muito com você. Então, se você quiser ler, eu te mando. Tá? O ideal era você comprar, porque já é um primeiro passo para você, né? Você gastou ali 30, 40 conto, né? Da Elise Fitzpatrick. Que livro maravilhoso. Né? Chama Ídolos do Coração. Eu e você, meus irmãos, precisamos entender a nossa antropologia. Por isso que eu dei aquela aula, entendendo o que a Bíblia diz sobre o eu. Você e eu temos esse potencial. Sem Cristo, eu e você, nós não somos nada. Né? Mas com o Espírito Santo, nós temos condição de responder de maneira que agrada a Deus. Então, sobretudo que deve guardar, guarde o coração. Guarde o coração. Esse coração seu tem que ser incontaminado. 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 O problema está no coração. Está no coração. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor tem nos instruído. Esse assunto é um assunto tão complicado de nós mesmos entendermos. Mas o Espírito Santo do Senhor é que fala aos nossos corações. E mostre, meu Deus, a cada um de nós. A palavra do Senhor diz no Salmo 139 que o Senhor me sonda e me conhece. O Senhor sabe cada aspecto daquilo que eu penso. A Bíblia diz que a palavra nem me chegou à boca, o Senhor já conhece todas. O Senhor conhece o meu coração, coisa que nem eu mesmo conheço. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece os nossos pensamentos. E eu peço aqui essa noite, essa manhã, Pai, que o Espírito Santo do Senhor sonda e esquadrinha os meus pensamentos, o meu coração e o coração e os pensamentos dos meus irmãos. Para que nós, meu Deus, possamos cada vez mais, através das circunstâncias da vida, conhecer o nosso coração. Esse foi o propósito ao qual o Senhor colocou o povo no deserto, para humilhar, para provar e para mostrar o nosso coração. O Senhor quer conformar cada um de nós aqui à imagem de Cristo Jesus, que é o perfeito, que é o modelo. E nós somos totalmente dependentes e carentes do Espírito Santo do Senhor para isso, Pai. E eu sei que o Senhor não nos deixe só, nenhum momento. O Senhor nos chama todo o tempo para oração, para intimidade. E que o Senhor esteja nos ensinando, no decorrer da semana, no decorrer do dia a dia, como nós estamos respondendo às circunstâncias da vida. E também o que nós queremos, nos ajude a responder as perguntas, quem eu amo, o que eu quero, por que disso, por que daquilo, Pai. Nos abençoe.
nos faça crescer em estatura, graça e conhecimento. Nos leve agora para casa, debaixo da tua proteção, debaixo do teu cuidado, e nos traga à noite, para mais uma vez podermos ouvir a palavra do Senhor, Pai. Obrigado por tudo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.